Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bom dia. Tá aqui. Amém. Bom dia. Vamos iniciar, a nossa pregação. E antes de falar da história que a gente vai contar hoje, eu queria falar justamente desse filme que vocês estão vendo aí na tela. Alguém aqui já assistiu esse filme? Já, né? Filme muito bom. Conta a história de Desmond Doss, que foi um cidadão americano que no período da Segunda Guerra Mundial ele quis se alistar para lutar na guerra. Só que tinha uma questão. Ele, na sua infância, tinha machucado o seu irmão. E aí, naquele momento, o pai dele brigava muito sempre com a mãe e entrava em discussão. E naquele momento ali que ele machucou o irmão dele, ele prometeu que nunca ia fazer mal a alguém. Nunca ia fazer mal a mais ninguém. Porque ele fez uma coisa sem querer, né? E aí ele se sentiu muito culpado. E aí, dali para frente, ele não queria fazer mal a mais ninguém. Só que numa guerra, um soldado é obrigado a matar, né? E aí ele queria ir para a guerra, mas ele não queria tocar numa arma. E essa foi o grande problema do filme. Ele queria ir para a guerra, mas ele não queria nem chegar perto de uma arma. Ele queria ir para a guerra para servir como médico. E só isso. Só que, a partir do momento que ele entra no exército, mesmo todo mundo sabendo disso, que ele não queria tocar na arma, mas aí o pessoal vai empurrando com a barriga, porque vai ter um momento que ele vai ter que tocar na arma, não tem jeito, tem que passar pelo treinamento, pelo menos. Então ele tem que saber mexer na arma, tem que saber atirar, no mínimo, se ele é um soldado. E aí ele entra no quartel e chegando lá, nesse treinamento que ele passa, ele faz tudo, mas quando chega no período, na atividade com armamento, ele recusa. E ali ele é tratado como desertor, né? Porque ele está desobedecendo uma lei dentro do quartel. Só que entra no sistema burocrático do quartel. E agora? Ele quer servir, mas ele não quer tocar na arma. E aí, o que é que a gente faz? Não, mas aí tem gente que defende que ele pode servir. Não, ele não é médico, não precisa tocar na arma. Então vamos deixar. E tem outras pessoas que, não, de todo jeito tem que passar pelo treinamento. Porque se precisar de uma situação de armamento. E aí ele não sabe nem tocar no arma, o que é que ele vai fazer? Ele vai morrer e vai comprometer os outros amigos, enfim, os outros soldados. E aí fica nessa situação o filme inteiro. Acaba que ele é permitido exercer a função dele, a missão dele, sem a prática do armamento. E aí durante o filme ele se mostra preparado para fazer a sua missão, para cumprir a sua missão, que era de ajudar as pessoas, de ser um médico, não de estar na artilharia ali, mas de defender e de ajudar os outros soldados. Tem uma cena até do filme que ele ajuda um soldado do exército inimigo, que ele sara a ferida do soldado do exército inimigo, porque a missão dele era qual? Ser médico, ajudar. Não era matar ninguém, ele estava ali como um médico para curar, para limpar a ferida, para sarar. Então, independente da farda, ele estava cumprindo a missão dele ali naquele momento. E aí, Desmond Doss, ele voltou da guerra. Teve um momento em que, em uma das batalhas, ele consegue ficar sozinho em cima de uma montanha. Todo mundo desce. Os Estados Unidos se retira daquele local porque estava perdendo para os japoneses e todo mundo desce. E aí ele fica sozinho lá. E ele consegue descer mais de 75 soldados americanos por uma corda. Soldados que estavam machucados lá, que todo mundo já tinha pensado que tinha morrido. Ele pega uma corda e sai descendo a montanha pela corda. E um bocado de gente lá embaixo esperando os soldados que estão descendo e botando no carro e levando. Aí desce mais. Então ele passou o dia inteiro ali. E uma frase muito marcante que tem no filme é: Senhor, me mostra mais um, ou me ajuda a cuidar de mais um. Porque ele está fazendo a missão dele. E aí ele está pedindo: Senhor, mais um, só mais um. Aí aparece outro gritando lá embaixo, ele vai atrás. Enquanto isso, tome bomba do Japão, dos japoneses, em cima do monte. E ele fugindo das bombas. Isso é uma história real, aconteceu de verdade. Esse soldado chamado Desmond Doss, ele recebeu, foi o único soldado americano
que recebeu a medalha de honra ao mérito, mesmo desobedecendo a lei, mesmo sendo um desertor. É o único na história dos Estados Unidos. E mesmo desobedecendo, ele foi honrado pelos Estados Unidos, pela atitude que ele teve, pelas coisas boas que ele fez. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa missão? O tema da pregação é missão dada, missão cumprida. Também é uma frase de outro filme, né, do filme Tropa de Elite, que um filme nacional, que o Capitão Nascimento fala muito essa frase. Missão dada, missão cumprida. É uma frase que existe nos ambientes militares, principalmente do BOPE. E aí, qual é a nossa missão? O que é que a gente precisa fazer? E, como eu falei, Deus entrega muita coisa na mão da gente. E a gente tem que saber o que fazer. Porque a gente não pode se esconder, não pode deixar isso parado. O nosso amigo lá, o Desmond Doss, ele tinha uma missão. Deus tinha colocado no coração dele que ele podia ajudar muitas pessoas. E com essa força, com essa atitude que ele teve ali, ele salvou a vida de muita gente. E cada um da gente aqui, Deus colocou uma coisa no nosso coração, algo no nosso coração que queima. E a gente precisa exercer. Porque se a gente não exercer, aquilo vai esfriar e a gente vai esquecer. E a gente não pode deixar isso acontecer. Seja qual idade for, do mais novo ao mais velho. Deus tem algo preparado, Deus tem uma missão para você a todo momento. Basta você querer fazer ou não. Vamos lá para a Bíblia agora em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Curioso que essa semana eu preparando a mensagem sobre missão e sobre não se esconder, aconteceu tanta coisa essa semana. Umas 3 vezes eu cheguei a pensar em mandar uma mensagem para o pastor. Pastor, não vai dar não, eu não consigo nem ir domingo, imagina pregar. Foi tanta coisa que aconteceu que eu estava com a cabeça tão cheia que eu esqueci. Eu saí, fui levar a Eva quando eu fui para a escola, acho que foi quarta-feira. Eu saí com Eva, com a bolsa dela e fui para a escola. Aí depois eu me lembrei que tinha a minha bolsa dentro do carro, ou seja, já tinha esquecido a minha bolsa. Aí eu fui no carro pegar a minha bolsa. Aí eu saí com a bolsa e com um garrafão de água que eu tinha colocado no carro para comprar água quando largasse. Aí eu saí com a bolsa com o garrafão pelo meio da rua. Depois, quando eu cheguei na escola, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com esse garrafão? Eu tô fazendo com esse garrafão. A mesma coisa quando foi outro dia, na semana, eu coloquei Eva dentro do carro, liguei o carro e fui embora. E a bolsa ficou lá em cima da calçada. Minha cabeça essa semana tava um nó, né? Aí foi muita coisa essa semana. Fazer prova, aí vai entrar a semana de Páscoa lá na escola também, que a gente criou um projeto lá. Então a gente está providenciando algumas coisas desse projeto. Mas muita coisa a gente quer fazer também dia 28, próximo sábado. Lá no Jordão a gente vai fazer um festival de Páscoa. Então um bocado de banda a gente vai se reunir, aí precisa ensaiar, e aí Carlinho fica com catapora, e aí tem que arrumar um baterista, um nó. E aí o pessoal do trabalho de Carlinhos, que foi onde eu trabalhava, liga para mim, já tem alguém para indicar para ficar aqui no lugar de Carlinhos? E eu cheio de coisa, eu posso. Misericórdia, ainda bem que não precisou. Mas enfim, vamos lá. Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Na minha versão diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados.
Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Vamos fazer uma oração para que Deus fale conosco através desse texto. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos em Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nesse momento, entramos em Tua presença para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Sabemos da nossa imperfeição, da nossa incapacidade, e sabemos que somos pequenos demais. Mas o Senhor pode nos utilizar como um vaso para que a Tua palavra seja falada aqui nessa manhã e que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um conforme as suas necessidades através do Teu Espírito Santo. Então fala conosco, Pai, a começar de mim, nessa manhã, que possamos sair daqui hoje transformados, nossa mente e no nosso coração. Muito obrigado por tudo. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí, a gente está falando aqui num momento em que Moisés, ele morre e o povo de Israel agora fica nas mãos de Josué. Se vocês perceberam, o Senhor fala por 2 vezes, só aqui nessa passagem que a gente leu, mandando Josué ser forte e corajoso. Se Deus está dizendo isso, é porque o negócio não ia ser fácil, né? Mas ele tinha que ser forte e corajoso. Josué, ele viveu no Egito, ele saiu do Egito com 40 anos de idade. Então ele sabe do que o povo tinha passado no Egito. Ele viajou no deserto, passou todo o tempo no deserto também, e foi ele, junto com o Caleb e os escolhidos daquela primeira geração para entrarem na Terra Prometida. Né? Além deles, fora eles, todo mundo já tinha morrido. Inclusive Moisés não entrou na Terra. E aí eles foram escolhidos por Deus para entrar e liderar o povo na entrada da Terra Prometida, principalmente Josué. Só que Josué não se chamava Josué. É a primeira curiosidade. O nome verdadeiro de Josué, ou o primeiro nome de Josué, era Oséias. Oséias quer dizer Salvador, ou salvação. E Moisés achou por bem de trocar o nome de Oséias para Josué. Por quê? O significado de Josué é Deus salva, ou a salvação vem de Deus. Então, aquele personagem, aquela figura que se chamava Oséias, ele não era o Salvador. A Bíblia fala que a salvação tinha que vir de Deus e ele ia ser só um instrumento. A salvação do povo da escravidão, né? Vocês estão entendendo? Então o nome dele era Oséias, Salvador. Mas Moisés disse a ele, não, você não é o Salvador. Deus vai salvar através de você. Então Deus salva. Aí mudou o nome dele para Josué. E aí Josué, como eu disse, viveu no Egito, passou o tempo no deserto e aí, quando Moisés morreu, ele teve que assumir. Só que ninguém assume assim uma liderança de um povo tão grande do nada, né? Deus não faria isso, não colocava qualquer um. Primeiro, ele precisou ser preparado. Esse aqui é o personagem principal do filme, que eu falei na introdução. Esse é o ator que faz o personagem principal, o Desmond Doss. E aí, ele precisou ser preparado. Como eu falei, ele precisou fazer o curso de formação de soldados. Nesse curso de formação de soldados, ele aprendeu muita coisa, exceto mexer em arma, que ele não queria. Mas na vida da gente é assim também, a gente precisa se preparar e Deus prepara a gente para aquilo que Ele vai nos dar. É assim na sua vida, é assim na minha vida também. Tem alguns momentos na Bíblia, que a gente vê Josué sendo preparado. Por exemplo, em Êxodo, aí vocês vão abrir a Bíblia comigo aí. Êxodo, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8.
conta a história de quando Josué liderou o povo numa batalha contra os amalequitas. Diz assim, quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Então aqui foi um momento em que Moisés disse a Josué para Josué liderar o povo numa batalha. Foi um momento de preparação ali para Josué. Josué estava sendo preparado para o que ia vir depois. Josué depois ia liderar o povo em várias batalhas. E ali Deus se utilizou de Moisés e colocou Josué para liderar uma batalha. Também tem outro exemplo em Êxodo, no capítulo 24 e 13. Êxodo 24 e 13 diz assim. Vou ler do 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo, fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos, para ensinar o povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. No primeiro ponto, Josué lidera o povo numa guerra. E Josué podia até pensar: por que Moisés me colocou para liderar? Né? Não é ele o líder? Ele deveria estar liderando, né? Já que ele é o líder. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende. Por que eu estou fazendo isso? Não era para fulano fazer? Não é ele que é o líder? Ou não é ele que é o responsável por isso? Porque ele me mandou fazer isso. E tudo isso é preparação de Deus para a vida da gente. Teve um momento na minha vida que eu trabalhava na escola de música e o diretor da escola, meu amigo, meu amigão, estava lá dando aula. Chegou um aluno dele e ele disse: já se dá aula fulano? Oxi, meu irmão, aí tu não tá aí livre, não sei o quê. Não, mas dá aula fulano. Eu fui embora e dei a aula, eu obedeci, né? Mas aí eu não entendi. E aquilo ali foi um aprendizado para mim durante o resto da vida, porque ali eu tive uma experiências que com os meus alunos agora, os alunos de música, eu estou trabalhando a experiência que eu tive naquele momento. Então, foi agir de Deus. A gente não sabe o que é que Deus quer fazer através dessas ordenanças e dessas indicações, mas a gente precisa obedecer e aceitar. Foi como Josué fez, obedeceu e aceitou. E Deus já estava ali mostrando a Josué o que ia acontecer com ele futuramente. E o segundo ponto é quando Josué sobe ao monte com Moisés. Josué estava acompanhado de uma pessoa que era acompanhado de Deus. A gente tem que saber com quem a gente está andando, né? A gente precisa entender se as pessoas que a gente está andando estão acompanhadas por Deus também. A gente precisa ter esse cuidado com quem a gente está andando. Igual, parece que tem a ver com aquele dito popular, né? Quem anda com porco, farelo come. A gente tem que ter cuidado, tem que andar com gente de Deus. E Josué estava andando simplesmente com Moisés. Então ele estava andando com uma pessoa que ia ajudar ele nessa questão de liderança. E para onde Moisés ia, pode ver aqui, ó. O Senhor mandou Moisés e Moisés, bora, Josué. E aí também entra a questão de ser uma pessoa amável, para que as pessoas queiram que a gente sempre esteja perto, né? Tem o terceiro ponto também, Êxodo 33 e 11, que mostra um momento, a gente não vamos adiantar por causa do horário, mas mostra um momento em que Moisés estava na tenda do Senhor e Moisés sai da tenda, mas Josué continua na tenda. Isso representa dedicação, busca ao Senhor, representa um momento de intimidade com o Senhor, independente do líder, independente da outra pessoa que está liderando e discipulando. Então Josué ali ficou na tenda para se dedicar ao Senhor, para ter um momento de intimidade com o Senhor e que não precisasse do líder Moisés que tinha saído e tal. Então a gente também precisa disso na vida da gente. O pastor é o nosso líder, tem o nosso líder de ministério também, mas a gente não precisa dele para ter intimidade com o Senhor. Né? A gente pode se dedicar, a gente pode ler a Bíblia, pode orar no nosso íntimo com Deus, e esses momentos aí também preparam a gente
para o que Deus quer fazer na nossa vida. E como último exemplo de preparação, tem Números. Números, não precisa abrir não, porque a história é longa aqui, mas Números 13 e 14, que é quando Moisés manda alguns homens vigiarem a terra que Deus ia dar para eles. E aí, quando eles mandam esses homens, a maioria deles voltam dizendo que a terra é muito boa, mas a gente não vai conseguir vencê-los não. A gente não vai conseguir expulsar eles não. Eles são muito grandes, são fortes. A gente não vai conseguir não. Aí vem Josué e Caleb. A gente consegue. Com Deus a gente consegue. E ali eles se humilham perante o Senhor. E Senhor, por que o Senhor tirou a gente do Egito para deixar a gente morrer? Não faça isso. Esteja com a gente. E Deus ali exorta mais uma vez eles dizendo, pode ir que eu estou com vocês. E é sempre Deus confortando eles e afirmando que eles vão vencer. Vão que eu estou com vocês. Mesmo assim teve gente que duvidou, né? E a gente precisa ser resiliente. É uma palavra que está muito em moda agora. Resiliência. Por mais que a gente passe uma situação difícil ou que a gente veja uma situação difícil, que a gente possa se levantar e continuar forte. Porque quem prometeu é maior do que a dificuldade que a gente está passando, do que a dificuldade que a gente está prevendo. Porque eles nem estavam passando dificuldade, eles estavam prevendo uma dificuldade futura. E na vida da gente acontece isso também. É muita ansiedade. A gente consegue enxergar as dificuldades lá na frente. Não, que se eu fizer isso agora, eu vou ter problema, não sei o que lá na frente e tal. Mas será que a gente consegue ver a mão de Deus lá na frente também? Ou a gente só procura dificuldade? Ah, não, mas se eu tiver problema, Deus vai estar lá. Do mesmo jeito que Ele está aqui, Ele vai estar lá. Então, é só a gente andar em conformidade com a palavra, como ele disse a Josué lá no começo. Se a gente andar fazendo o que é certo e fazendo o que Deus nos pede, Ele vai estar com a gente lá, independente da situação. E aí tem algumas lições em relação à preparação. A grande missão começa com obediências em pequenas coisas, que a gente vai obedecendo nas coisas pequenas e Deus vai dando coisas maiores através da nossa responsabilidade. Se a gente obedecer no pequeno, é igual a história dos talentos que eu li durante o momento do ofertório, né? Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Sobre isso também é a nossa responsabilidade. Se a gente for fiel nas pequenas responsabilidades, Deus nos vai dar grandes responsabilidades. Antes de liderar pessoas, Josué seguiu uma liderança. A gente tem que ter alguém que nos ajude, que nos direcione, né? Assim como Josué teve Moisés. E intimidade com Deus precede autoridade pública. Então a gente precisa ter intimidade com o Senhor antes de realizar qualquer missão que Ele venha nos dar. Porque a gente precisa conhecer o dono da missão para poder fazer uma missão para Ele, né? Não posso chegar, uma pessoa passar na rua, faz tal coisa para mim, eu vou fazer? Não conheço. Só posso fazer uma missão para alguém que eu conheça. Então a gente precisa de intimidade com o Senhor. O próximo ponto é a missão em si. E aí é uma cena do filme que ele está justamente naquele dilema. Um bocado de soldado que está parecendo que está morto, do nada, quando ele pede mais um, o soldado começa a gritar e ele vai atrás. Aí é uma cena do filme que ele está em ação. E nesse ponto a gente também tem alguns exemplos de Josué. Josué foi comissionado por Deus, como a gente leu, e Deus sempre frisa, seja forte e corajoso. Seja forte. Isso aí não é frase aleatória, não. Se Deus está mandando ser forte e corajoso, Ele precisa ser forte e corajoso. O óbvio precisa ser dito, né? E Josué, seja forte e corajoso. Passa 2 versículos, seja só forte e muito corajoso. E durante a história de Josué, é sempre esse dilema, seja forte e corajoso. Porque Deus sabia que ia ser difícil, mas Ele precisava ser forte e corajoso. Depois acontece também, eu vou destacar algumas histórias aqui da trajetória de Josué, que são bem conhecidas, mas que trazem lições importantes para a nossa vida.
Uma delas foi a travessia do Rio Jordão, né? Quando Deus ali manda Josué dizer ao povo: purifiquem-se, que amanhã eu farei grandes coisas. Então, para Deus fazer grandes coisas, o povo precisava estar purificado. Purificado, meus irmãos, é santificado, separado. Deus estava dizendo mais uma vez ali que o povo de Israel era um povo santo, era um povo separado, escolhido por ele. Purifiquem-se, porque amanhã eu farei grandes coisas. Assim é na vida da gente também. Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. E a gente precisa se purificar, se santificar a cada dia, para que essas grandes coisas continuem acontecendo. Eu falei aqui, num momento de oração, eu acho, no mês passado, que eu de alguns exemplos que eu orei e essas coisas aconteceram. Acho que alguns irmãos aqui estão lembrados. Teve até o exemplo do microfone aqui da igreja que não estava pegando. Eu brinquei até com o pastor. Pastor, eu estou orando, as coisas estão acontecendo, deixa eu testar. Aí testei e funcionou. Mas aí não é porque eu sou melhor que ninguém, né? Não é porque eu sou melhor que ninguém. Foi um período ali que Deus me concedeu essa bênção para me mostrar que quem é forte é Ele, não sou eu não. Porque eu estava orando para quem? Para o Senhor. Eu não estava fazendo, não, que eu sou bom. Eu tiro onda, pastor. Quando eu boto a mão, acontece. Não. Quando eu oro, o Senhor faz. Então, quando a gente pede, Ele faz. Então, o sentido é exatamente esse. Então, a gente precisa se purificar, se santificar, se separar, para que Deus faça grandes coisas. E Ele faz, como fez na vida de Josué. Foi uma mini abertura de Mar Vermelho de novo, né, para mostrar o povo de novo. O Rio Jordão se abriu também, igual o Mar Vermelho, e o povo atravessou ali o Rio Jordão. E o Senhor fez realmente grandes coisas naquele momento. Teve também a queda de Jericó, que foi outra história muito bonita, né? Quando eles chegam na cidade de Jericó para invadir, a cidade de Jericó é fortificada com altos muros. E não dá para ninguém entrar ali naquela cidade, não. Nem por cima, porque é muito alto, nem quebrando o muro, porque é muito largo. E agora, como é que a gente faz? E aí Deus deu a estratégia para Josué. Vocês vão dar 6 voltas, uma volta durante cada dia, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas no mesmo dia. E quando tocar a buzina, o muro vai cair. Que engenheiro é esse? Que o muro cai dando volta e tocando buzina. Que história é essa? Então, tinha como duvidar, não tinha? O povo podia duvidar de Josué. Mas, meu Deus, como é que a gente vai rodear o muro e o muro vai cair? O muro tão alto desse e o cabo vai tocar a buzina. Tá vendo, Léo? Que tu tocando teu instrumento, tu derruba a muralha. Glória a Deus, né? Então, a estratégia de Deus parece, às vezes, pra gente, parece impossível. Mas Deus faz, aí o impossível é para Ele mesmo. A gente faz o possível. Qual era o possível? Fazer o que Ele tinha mandado, dar as voltas, toca a buzina. O impossível que faz é Ele, não é a gente não. Então, aí se a gente for procurar explicação, não tem não. Como é que o som de uma buzina ia derrubar uma muralha? Não tem. Talvez um agudo, muito agudo ali, quebra uma taça de vidro. Mas derrubar uma muralha, mesmo assim, não tem explicação científica não. Foi Deus mesmo. Foi coisa sobrenatural mesmo. E aí, depois da queda de Jericó, teve também uma cidade chamada Ai. Que nessa cidade aqui, Josué deu um vacilo muito grande. Na verdade, nem foi ele, né? Mas depois que o povo tinha invadido a cidade de Jericó, aí teve um dos soldados chamado Acã, que ele pega alguns despojos, né, da guerra, que Deus tinha ordenado, não, toque fogo, queime, nada de pegar nada desse povo aí, eu não quero nada, não quero que vocês peguem nada. Mas teve um cara que pegou umas capas bem bonitas, estava lá, ele achou interessante, umas espadas, um negócio, e ele guardou para ele, escondeu na tenda dele. Aí teria a próxima cidade para o povo invadir. E aí a cidade que o povo, nesse momento, o povo diz a Josué, precisa mandar muita gente não. Manda uns 3.000 soldados só, que tem pouquinha gente lá. A gente consegue vencer, é tranquilo. Aí Josué ouviu e mandou, vai uns 3.000.
Chegando lá nessa cidade, os hebreus, os israelitas foram surpreendidos e saíram e correram, e muita gente morreu. E aí, qual é a explicação agora? Deus não estava com Josué? Deus não disse que ninguém ia resistir a Josué? E por que Israel perdeu nessa batalha? Porque eles não estavam obedecendo a lei do Senhor. Né? O Senhor tinha dito para não pegar nada. Aí o caba vai e pega. Aí Josué se humilha ali perante o Senhor. E Deus diz a ele: Josué, tem coisa errada aí. Teve uma pessoa que errou, que roubou despojos de guerra e você vai achar. Deus podia dizer quem foi? Podia. Mas Josué tinha que fazer o trabalho dele. Deus faz o impossível, lembra? E a gente faz o possível. E aí Deus diz a Josué: procure, dê um jeito e ache. E aí Josué sai: olha, de cada tribo vem um. De cada clã vem um. E saiu procurando até que chegou a Acã. E aí Acã e sua família eles são mortos porque desobedeceram ao Senhor. Israel vai e derrota o povo. Porque agora estava tudo em ordem. Então, o Senhor faz grandes coisas, mas a gente precisa estar em ordem. A gente precisa estar purificado e precisa estar santificado. Santificado quer dizer separado. Não quer dizer que a partir de agora eu vou virar um monge. Não vou falar, não vou brincar, não vou fazer... Não é assim não. Mas a gente precisa lembrar que a gente é separado. Separado, e então a gente não faz aquilo que o mundo pede, a gente faz aquilo que Deus nos pede. Diferente. E um outro exemplo é quando o sol parou. Veja que maravilha. Josué vai para uma guerra. Chegando nessa guerra, começa a escurecer. Josué percebe que vai começar a escurecer. Se escurecer, os outros soldados vão ter a oportunidade de fugir, porque vai estar escuro, ninguém vai ver ninguém. Lembrando que a CELP e a Neoenergia não estava lá. Aí não tinha luz elétrica, né? Aí ia ficar tudo escuro, o povo ia começar a fugir e era capaz de Israel perder o povo de vista e alguns fugirem. Mas o Senhor tinha mandado matar todo mundo. Então, aí Josué faz o seguinte: Senhor, segura o sol aí. E o sol fica lá, quietinho, parado, até o povo de Deus vencer a batalha. Imagine que cena também, né? Senhor, mais uma vez, segura o sol. E aí, como eu disse, a gente não faz nada, a gente pede e ele faz. Né? E ele faz mesmo. Se a gente pedir, ele faz mesmo. Das pequenas às grandes coisas. Quando a gente pede, ele faz. Se for da vontade dele, ele faz. E aí tem algumas lições que a gente pode tirar. A missão não é fácil. A missão tem milagres e tem crises. Teve milagre, não teve? Queda do muro, o sol parar, o rio Jordão se abrir, muito milagre. Mas também teve as crises, ele teve que procurar o cabo que tinha roubado. Ele passou por muita dificuldade também em sua jornada, na sua missão. Assim é na vida da gente também. A gente vê muito milagre, eu vi muito milagre já na minha vida. De orar assim, a gente foi fazer um culto na rua uma vez, todo mundo dizendo que ia chover, na televisão disse que ia chover. No celular, eu abri o celular, vai chover, vai chover. Todo mundo, olha, bora cancelar, o céu tá nublado, passou o dia inteiro nublado. E o Senhor, aí eu trabalhava numa loja lá na cidade. Aí eu fui para frente da loja assim, no sábado à tarde, 2 horas da tarde já, o culto ia ser de 7 horas da noite. Eu fui para frente assim, voltei, aí falei com meus amigos, bora orar aqui, nós 3 aqui, para não chover. E um deles ia pregar de noite. Ele, bora, só pode chover quando eu terminar de pregar. Vamos fazer esse pedido, vamos. Aí a gente começou a orar. Aí depois eu saí, depois que terminou de orar eu saí. Senhor, mais uma vez, igual a música de Sérgio Lopes, não sei se vocês já viram. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. É sempre dessa forma que eu peço, eu lembro da música na hora. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. E aí a gente saiu, orou e voltou, beleza. Eu já tinha esquecido disso, cheguei em casa, 3 horas da tarde, montei, a gente montou o palco, montou o som, fez o culto, quando terminou, quando ele fez... irmão, foi incrível. Quando ele disse, tem alguém aqui para Jesus, começou a chuviscar. Aí eu tirei até a brincadeira com ele depois. Depois a gente lembrou, né? Depois disso a gente, meu irmão, não choveu e tal. Aí eu disse a ele, só choveu depois que tu parou de pregar, porque aí tu fez o convite, não estava pregando mais, né? Aí choveu, na próxima a gente pede para chover só depois da oração final, a gente vacilou.
Aí começou a chuviscar, mas não choveu muito não. Chuviscou, mas parou. Mas enfim, o Senhor mostrou mais uma vez o poder dele, que pra gente parecia impossível. Todo mundo dizia que ia chover. E o Senhor faz isso, ele faz milagres. Mas também tem crise na nossa vida, e muita, né? Sempre tem as crises também. Tem momentos difíceis que a gente passa também na nossa vida e que, como Josué, a gente passa também, mas o Senhor está lá também nos momentos de crise. Quer dizer que a gente é purificado, a gente é separado, que só vai ser coisa boa, pelo contrário, né? Parece que quanto mais a gente busca, mais problema a gente acha. É desse jeito. Mas o Senhor, ele está conosco na bênção e na crise. Na luta e na vitória. Obediência traz vitórias, desobediência traz problema. E acontece isso na vida também. Quando a gente obedece a Deus, a gente consegue ser vitorioso. Por quê? Por mais que a gente perca aqui na terra, mas a gente no céu tem o lugar garantido. E a nossa maior vitória é essa. Então, obedecer a Deus é sempre vitória. Que a gente, por mais que a gente perca aqui, mas no reino de Deus a gente tem um lugarzinho lá separado pra gente. E desobediência traz problema. Quando a gente desobedece a Deus, a gente tem problema aqui na terra e lá no céu. É problema dobrado. Então, a obediência é sempre o melhor caminho. E o terceiro ponto é que Deus luta com quem Ele envia. Então, a missão é de quem? Do Senhor. Se Ele manda, é Ele quem vai lutar. A gente só faz. Só faz o que Ele manda. E Ele vai lutar. Tá difícil? Tá, mas a missão é dele, Ele vai dar um jeito. Vamos orar e Ele faz. Não é dele, não foi Ele que mandou. Ele não pode parar por causa dos problemas, não. Quantos problemas a gente já não teve? Não pode parar. Se a missão é dele, Ele tem o resultado da missão é com Ele também. Então, a resolução dos problemas é Ele quem dá, é Ele quem faz também. A gente não pode esperar isso de nós. A gente faz o possível, mas o impossível vem dele. Então, a gente faz o que a gente pode e o resto a gente ora que Ele faz, Ele resolve. Próximo ponto. Depois da missão, fica o legado. Esse aí é o verdadeiro Desmond Doss, recebendo a sua medalha de honra ao mérito. Depois da guerra, ele recebe a medalhazinha dele lá, porque ele foi um soldado vitorioso e honrado. E aí acontece grandes coisas também, depois que Josué cumpre a sua missão. A primeira delas, a missão foi cumprida. Isso é óbvio, né? Se ele cumpriu a missão foi cumprida. Mas é tão gratificante você cumprir uma missão. Deus mandou você fazer tal coisa e você fez aquilo e, apesar dos obstáculos, aquilo deu certo. Então, a missão foi cumprida. Olha que bênção. A missão foi cumprida. Tem a vida da gente, na vida da gente a gente tem a nossa missão de vida, né? Mas a gente tem as pequenas missões também que Deus nos dá. E quando é cumprida, irmãos, eu vou contar uma história para vocês que eu estava me guardando para não contar, para não parecer que eu estou querendo mostrar alguma coisa. Mas Deus tem tocado no meu coração para eu contar e pode ser que sirva de testemunho para vocês. Na segunda-feira, no dia 9 desse mês de março agora, a gente fez um evangelismo lá no Jordão, na Praça do Jordão, junto com o Projeto Alerta e uma igreja lá. A gente se juntou, fez um evangelismo lá, lindo na praça. Tinha umas 30 pessoas, a gente fez um círculo, ficou cantando louvores. Aí, depois de cantar, a gente saiu para evangelizar, cada um falou com um. De vez em quando vinha alguém pedindo uma oração, a gente orava. Foi lindo, lindo. E uma dessas pessoas que veio até a gente foi um irmão, um senhor chamado Antônio Martins. A minha vida, eu nunca vou esquecer desse nome, dessa pessoa. Porque a gente estava ali tocando e ele veio, aí algumas pessoas foram falar com ele, começaram a conversar ali, e a gente sempre orando, né, intercedendo por aquelas pessoas que estavam vindo. Aí ele se juntou ali com a gente, disse que não era evangélico, mas que tinha sido um dia, e aí a gente terminou o evangelismo, vamos para casa. Para todas essas pessoas, a gente, domingo vai ter o culto na igreja lá e tal. Aí, beleza, fomos para casa. Quando foi no domingo, isso foi na segunda-feira, quando foi no domingo, ele estava lá na igreja, que a gente foi fazer o evangelismo com ele.
Então ele foi para essa igreja, e eu estava lá também, né? E aí eu não percebi que ele tinha chegado. Ele chegou e eu estava resolvendo umas coisas com os meninos, e aí ele chegou, eu não lembrei. Aí um irmão veio, um diácono veio, Gerson, olha esse irmão que estava no evangelismo, me cutucando, amém, vamos orar, né? Vai que hoje ele aceita Jesus, amém. Aí tá, o culto aconteceu no final do culto, quando o pastor termina a pregação e faz o convite, ele levanta a mão. Eu chorei, me acabei, pronto, me ajoelhei lá e comecei a chorar. Porque a missão ali tinha sido cumprida, aquela pequena missão que Deus tinha me dado de liderar aquele evangelismo, tinha sido cumprida, a gente conseguiu, a gente viu, porque pode acontecer de uma pessoa ouvir uma pregação, se converter em outro lugar e a gente nem saber, né? Pode acontecer, mas Deus me mostrou, eu vi, eu tive esse privilégio de ver. Então, para mim, ali foi o cumprimento daquela missão. E qual foi o legado dessa missão? Quando o pastor estava lá em cima, pastor, vamos parabenizar o irmão Gerson que liderou esse evento de... Não, por isso que eu disse, não sou eu, não. Mas eu liderei e vamos parabenizar o irmão Gerson, toda a igreja que participou aí desse evento de missões. Olha aí, deu fruto e tal. Então fica o legado, né? Mais pessoas vão querer fazer isso também. E as pessoas vão ter, caramba, foi lindo na vida de Gerson, eu vou querer fazer também. E aí vai. E o legado é importante também. Quando a gente cumpre a missão que Deus nos deu, fica a história. Como eu disse a vocês, eu nunca vou me esquecer o nome desse irmão, nunca vou me esquecer dessa história. Porque o legado fica, e a gente não pode esquecer do que a gente fez, da missão que a gente cumpriu e do que Deus fez através da vida da gente. Foi assim na vida de Josué também, o legado ficou. Ele conseguiu cumprir a missão dele, que era o quê? Fazer o povo de Deus se estabelecer em sua terra. A missão dele foi essa, e o povo se estabeleceu. Dividiu as tribos, pronto. Fez o que Deus tinha feito. E aí, como ele contou essa história? A Bíblia fala que ele, no capítulo 23 do livro de Josué, ele aconselhou todo o povo, porque agora o povo, quem não tinha entendido qual era a missão dele, passou a entender, porque estava tudo em paz, tudo tranquilo. Já tinha todo mundo se estabelecido. E aí o povo recebeu o conselho de Josué. Josué disse também, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aquela frase que é bem marcante, que todo mundo conhece. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse aqui nesse momento, agora a missão foi cumprida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, estão em paz. Vamos fazer o que a vontade de Deus. E aí ele morre e fica o legado. E esse legado dele não ficou só para o povo de Israel. Aqui o legado até hoje. A gente consegue ver tudo que ele fez, tudo que Deus fez através da vida dele ali. Então o legado também é importante. O que acontece e como a gente conta, o contar é importante. Por isso que eu estava receoso em contar, mas Deus estava dizendo que eu tinha que contar mesmo, porque é o legado a gente tem que contar. A gente precisa contar para instigar mais pessoas, para reacender a chama e as pessoas perceberem que todo mundo tem uma missão e a missão precisa ser cumprida. Porque missão dada por Deus é missão cumprida, não pode deixar de cumprir, não. Se foi Deus que deu, a gente não pode se esconder. O pastor pregou aqui recentemente sobre Jonas. Jonas tentou se esconder, deu errado para ele. Tem algumas lições sobre legado. Não basta começar bem, é preciso terminar fiel. Então tem gente que começa e no meio do caminho ali desiste ou perde o foco. Mas a gente precisa começar e terminar fiel. Começar bem e terminar fiel. Ser fiel até cumprir a missão. Nessa segunda-feira que eu fui para o evangelismo, teve vários momentos ali que eu pensei em desistir, mas não. Muita coisa aconteceu nessa segunda-feira. De gente que ia tocar comigo, não vou poder ir hoje, não vou poder ir, não, eu vou ficar sozinho. E agora? E a Evelyn também teve um problema que ela não ia poder ir. Meu Deus, eu vou ficar sozinho, mas eu vou. Então, não basta começar, tem que ser fiel até o fim. Um verdadeiro líder deixa um legado. Como eu falei, o legado é importantíssimo, porque reacende a chama nas pessoas a quem a gente está dando esse testemunho. E isso é importante, porque são experiências de vida que as pessoas precisam escutar para poder replicar, para poder espelhar. E o terceiro ponto é, a missão continua depois de você. A missão é de Deus, não é sua. Então, se Deus te deu uma coisa e colocou em suas mãos, lembre-se
que aquilo não é seu. Aquilo é de Deus. Léo, essa música que tu escreveu não é tua, não. É de Deus. Tu vai morrer, a música vai ficar por aí. Por isso que eu disse a tu, posta. A música vai ficar por aí, evangelizando muita gente. Mesmo depois que ele for embora. Vai demorar ainda, mas... Tá, então entendendo essas três coisas, preparação, ação e legado, aí a gente vai para uma música que eu separei aqui, para vocês analisarem a letra junto comigo. Essa música teve um momento que um psicólogo me perguntou uma vez qual o sentido da minha vida e eu não soube responder. Depois que eu escutei essa música, eu encontrei, né? Essa música me fez achar. A letra da música diz assim, ó, os anos passaram tão rápido, mas lembramos muito bem dos muitos lugares, pessoas a quem falamos de você. Guardamos na mente e no coração. Pessoas em lágrimas alcançando perdão. E aí o refrão que me pegou. Não nos deixe perder nossos dias sem viver a tua história, Senhor. E aí essa parte é a mais forte. Não nos deixe viver nessa terra sem escrever a tua história. E aí eu sempre digo isso. Um dia, se eu tiver a oportunidade de ser famoso, eu quero ser famoso. Não me furto essa ideia, não. Porém, eu quero ser famoso apontando para Cristo. Eu quero ser um cara, não, Gerson, todo mundo conhece Gerson, mas quando vierem falar comigo, não, quem faz é Deus, a glória é de Deus e tudo, e apontando para Ele, porque a gente precisa escrever a história dele aqui na Terra, não é a nossa história. A nossa história deve ser apontando para Ele, assim como foi a de Josué também. Josué significa o quê? Deus salva. Então é apontando para Deus, tudo é apontando para Deus. A gente não pode fazer nada para a gente. E aí a música continuou. Enquanto estamos aqui, te aguardamos, ó Senhor, não de braços cruzados, falamos do seu amor, como aqueles que escreveram sua história, sabemos que o mesmo tu espera de nós. Então, se a gente está aguardando o Senhor aqui, que a gente com fé que um dia Ele vai vir nos buscar, a gente tá aguardando. E a gente não pode ficar aguardando de braço cruzado. Só, não, aceitei a Jesus, tá tranquilo, vou ficar só esperando Ele vir. Tá demorando. Não pode ficar nessa. A gente não pode ficar de braço cruzado, a gente tem que trabalhar. E aí o exemplo que a música dá é que, ó, temos que trabalhar como aqueles que escreveram sua história. Todos esses personagens estão aqui, ó. E outros que a gente conhece, que não estão na Bíblia, mas que escreveram a história do Senhor aqui na Terra. Como o Desmond Doss. Ele não é um personagem bíblico, mas a história dele é apontando para Cristo, para o Senhor. Porque é o que Deus faz. Deus cuida, Deus trata. Então, que a gente tenha esses exemplos aí, né, de pessoas que cuidaram que escreveram a história do Senhor, para a gente também espelhar isso e viver isso na nossa vida, ter a nossa experiência de escrever. E aí, quando eu e Léo aqui, foi intencional a ideia da música, porque é uma das coisas que fica para a eternidade. Uma música, quando a gente lança uma música, acabou-se. Ninguém pode tirar ela mais não. Então fica aí para a eternidade. Imagine quantas gerações podem ser evangelizadas através daquela música que a gente um dia escreveu e achou que era uma besteira e colocou na internet. Pronto, acabou-se. Gerações aí futuras, por mais que passe, ninguém escute essa música, mas aí vão vir os futuros arqueólogos e procurar a história de Léo. Quem foi Léo, o compositor dessa música aqui? Vamos ver a história dele. Por que ele escreveu isso? Por que ele ia para Orla Sul, às vezes? Porque ele morava em Camaragibe e ia de vez em quando para Orla Sul, em Boa Viagem. Que esforço era esse que ele fazia? Né? Então, tudo tem um sentido. E aí a gente precisa escrever a história do Senhor. Mas eu não sei escrever música, não. Outra coisa, meu irmão. Faça outra coisa. Compartilhe a história do Senhor através de outras formas. Né? Essa ideia da música foi só um exemplo que a gente trouxe. Mas você tem o seu talento. Né? Tem gente que sabe cuidar bem de pessoas. Então, mostre o Senhor cuidando de pessoas. Tem gente que sabe... tem uma facilidade maior para ajudar financeiramente alguém. Então, conte a história do Senhor através do seu talento, daquilo que Deus lhe deu.
Amém? Então a gente tem que ter essa noção. O sentido da nossa vida é apontar para Cristo, porque a missão é dele. A missão não é nossa. Aquilo que a gente faz não é nosso, é dele. É isso. Então, para terminar, a gente tem mais 3 pontos. Primeiro ponto, Deus prepara antes. Deus não te dá nada que você não possa fazer. Ele lhe preparou, você que não sabe que está preparado. Teve um vídeo que ontem um amigo meu mandou para mim, de uma menina, uma história parecida com a minha, de uma menina que estudava numa escola de música, era aluna, e aí estava sem dinheiro, estava sem trabalhar, e ia deixar de estudar na escola de música, porque não tinha condições de pagar. Aí a professora disse, eu consigo um aluno para tu ficar dando aula. Ela disse, oxe, mas eu não estou preparada, professora. Tu que pensa, tu está preparada já. Aí começa a dar aula, e a menina começou a dar aula, e fez faculdade de música, enfim. E aí ela continuou dando aula de música. E ela diz no vídeo, eu achava que eu não estava preparada, mas ela me mostrou que eu estava, dando a responsabilidade. E Deus faz assim na vida da gente. A gente acha que não está preparado. Do nada Deus toma a responsabilidade e pronto. Porque Deus já nos preparou antes. Né? O segundo ponto, Deus acompanha a gente durante a missão. Deus não esquece da gente. Ele não dá a missão e sai. Ele dá a missão e está ali do lado. Quando a gente precisa, é um verdadeiro discipulador, né? Quando a gente precisa, Senhor, imagina que ele está do teu lado ali. Senhor, e agora o que é que eu faço? Aí ele direciona a gente e a gente faz, continua. Porque ele está ali do nosso lado, juntinho da gente. E o terceiro ponto, Deus cobra fidelidade até o fim. Como eu falei, algo que a gente começa deve terminar do mesmo jeito. A gente tem que ser fiel do começo ao fim. Na nossa vida cristã, nas nossas pequenas missões e na nossa grande missão, que é escrever a história de Deus por onde quer que a gente for, por onde quer que a gente faça, o que a gente... Enfim, essa é a lógica da missão. Então, missão dada, missão cumprida. Você tem uma missão, cumpra. Porque o Senhor que lhe deu a missão, Ele sabe que você é capaz e que você vai conseguir cumprir. Não se esconda. Amém? Viva a missão.